esse tema é um tema muito importante para todos nós, muito pouco falado, e por uma sugestão de um seminário espírita que eu participei, sobre falar sobre a influência energética da música sobre o espírito. E aí eu comecei a falar em todas as casas espíritas, trazendo o assunto, porque ele é maravilhoso. E foi tratado por Kardec também. Então, desde a antiguidade, a música, assim como a cor, foi utilizada para a cura. Eu, dentro do meu trabalho profissional, eu trabalhei também com a cor, porque eu fazia um tratamento que a gente chama de tratamento ayurvédico e que a gente usa as cores também para equilibrar os chakras. E nas antigas civilizações da Grécia, do Egito, da Índia, da China, já tinham ciência sobre o valor terapêutico de ambas, a ponto dos enfermos serem tratados em templos e não em hospitais, onde além do repouso, a energização espiritual com aquelas técnicas que eram aplicadas. E o fato de sermos seres espirituais nos toma altamente suscetíveis no nosso cotidiano. A influência vibratória, tanto positiva quanto negativa, embora nem sempre a gente esteja consciente disso, essa vibração atinge especialmente os nossos chakras, ou seja, os centros de atividade para a recepção, assimilação e transmissão de energias vitais de que somos possuidores. Todos nós temos esses chakras, que são estudados, que são as entradas e saídas de energias. Então, dessa maneira, nós podemos beneficiar espiritualmente de uma energia positiva, gerada por uma música que nos agrade, como também podemos nos desequilibrar espiritualmente frente à energia de uma música, uma energia negativa, de uma música não afinada com o nosso gosto ou com a nossa natureza evolutiva espiritual. É o que nós vemos na atualidade aí, com os funks, os MC, não sei mais o que, né? Então a gente não se sente recebendo uma vibração positiva, e isso costuma prejudicar muito a juventude. Então, na questão 251 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos como nós podemos avaliar a música. E os espíritos, da sua resposta, esclarecem de forma inquestionável a importância que tem a música para os espíritos. Ele compara a música celestial com a música terrena, dizendo que uma está para a outra como o canto do selvagem para a doce melodia. Isso significa que o nível musical do plano espiritual está muito além do que o da música terrena. Chama atenção para o fato de que os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhes ter dado ainda compreenderem uma música mais sublime, mais suave, numa alusão ao fato de que a busca de uma música saudável é caminho para a elevação do espírito. Ela nos faz bem, ela nos equilibra. E termina, por fim, nessa resposta, fazendo referência sobre a importância da música para o espírito, quando diz que a música possui infinitos encantos
para os espíritos por terem eles desenvolvidos as qualidades sensitivas. Que à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos fazendo, nos envolvendo nas energias mais positivas e mais elevadas. Então, nosso lar, André Luiz, da página 67 e 68, ele faz uma referência sobre a importância da música nos trabalhos, na vida espiritual. Vocês, quem já leu o livro Nosso Lar, deve se lembrar dessa passagem, né? Que em plena via pública no Nosso Lar, ouviam-se, tal qual observaram, a saída de belas melodias, aquelas melodias suaves. Eles iam andando, quem assistiu o filme também lembra disso, né? E, notando-se a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente para o André Luiz: essas músicas, elas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nós temos um companheiro lá na Casa Espírita que dirige uma reunião mediúnica e ele entra na sala da reunião perto de onde nós trabalhamos com a terceira idade. E a gente canta muito, né? Para a terceira idade. Aí um dia ele falou comigo assim: ô Graça, sei por que vocês cantam tanto? Falei: você não sabe que a música, ela tem um valor inquestionável para todos nós. Porque quando nós cantamos, nós nos equilibramos, nós nos acalmamos. E as músicas que a gente fala, né, que a gente canta, elas trazem essa energia, nos prepara para a reunião. Então, finalizando, merece uma citação o trecho do artigo Música e Espiritismo, publicado na revista O Mensageiro, no qual o autor enfatiza a importância da música na criação de uma ambiência entre os dois planos, o plano terrestre e o plano espiritual, escrevendo: a música, desde que sublime, é prece que eleva, que nobrece o espírito eterno que todos somos, permitindo-nos entrar em estreita comunhão com os planos superiores de expressão espiritual. Portanto, para que o corpo e o espírito se mantenham em pleno equilíbrio, ao lado da higiene física e mental e da alimentação e hábitos saudáveis, a rotina de audição de uma música que nos induz à calma, ao prazer, ela deve ser cultivada para que sejam alcançados os objetivos harmônicos que desejamos manter em nossa trajetória. Olha que coisa maravilhosa. Aí nós vamos fazer uma, vamos dizer assim, uma introspecção da música e do espiritismo. A pergunta primeira é a seguinte: qual a importância da música para o espírito? Qual a influência do espiritismo sobre a música? Por que utilizar a música antes de iniciar uma atividade na Casa Espírita? O nosso irmão maravilhoso, que eu tive a oportunidade de conviver com ele intimamente, que era o nosso querido João Cabete, autor de uma quantidade de músicas da doutrina espírita maravilhosas. E eu tive a oportunidade, quando conheci a doutrina espírita, conheci o João Cabete, na Casa do Caminho.
E ele não fazia uma palestra se não fosse com música. E eu fiquei tão apaixonada com aquilo, com aquelas músicas maravilhosas, e fui cumprimentá-lo. Quando eu o cumprimentei, que ele segurou na minha mão, ele olhou para mim e falou assim: minha filha, eu te conheço de outras vidas. E me falou que ele, quando vinha para Juiz de Fora, ficava hospedado na casa do seu mestre, ali no Garcia, no Grupo Espírita Garcia. Falou comigo: vai lá amanhã, foi a sexta-feira a palestra, vai lá amanhã que nós vamos conversar e tudo. Aí eu fui, fiquei amiga dele, e ele falou: você pode ligar para mim a hora que você quiser, e fez uma senha para mim: encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Porque ele era lá de Registro, no estado de São Paulo, né? Então, com isso, ele me incentivou muito com relação à música. E aí me fez eu pesquisar muito sobre isso. Em obras póstumas, na página 173, que o Kardec estuda sobre a música celeste, ele diz o seguinte, que para o Espiritismo, a música que existe em nosso mundo, chamado de mundo de provas e expiações, não passa de uma cópia que existe no mundo espiritual. O gosto pela música, ele é variável. Há diferentes estilos de música, né? Há o rock, o samba. Mas a música pode estimular sentimentos de paz, de amor, como pode estimular a sensualidade, a ira e etc. O gosto musical, ele se modifica à medida que nós evoluímos. E o espírito aprende ao longo da vida, e entre uma existência e outra, levando conhecimento para vidas futuras. É o talento que trazemos conosco ao reencarnarmos. E no dicionário, a definição de harmonia é o seguinte: a harmonia, ela é um ajustamento, é o conjunto agradável de sons, é uma ciência de dispor os acordes e um acordo perfeito entre várias partes de um todo. Mas ela tem que ter coerência, simetria, entendimento, concordância e paz entre as pessoas que estão se harmonizando com a música. Então, a gente faz uma comparação muito importante da chama com a luz. Vamos prestar bastante atenção. A chama está para a música, assim como a luz está para a harmonia. Chama e música são tangíveis. Luz e harmonia são um efeito das anteriores, mas não são tangíveis. Pode-se perceber luz sem chama e harmonia sem música. É o sentido da alma, que é percebido conforme se desenvolve esse sentido. Luz e harmonia são sentidos que se possuem em razão dos esforços que nós fazemos para adquiri-los. Aí, como é que funciona a ação da energia, da harmonia? A harmonia que fere um espírito elevado, mas ela extasia o espírito mais rude, quando este se deleita nas harmonias superiores, ele fica: ué, essa música, não gostei dela. Mas eles entram num êxtase de prece. E ele começa a se transportar para as esferas superiores. E quando ele retorna, ele diz assim: poxa, eu gostaria de viver sempre assim. Que paz que me trouxe.
E quando a harmonia o deixa, ele desperta ou dorme. Assim que ele retorna à realidade, por vezes, ele exala até uma prece ao alto, pedindo força para ele vencer as dificuldades de gostar de uma música pesada, difícil. Então isso é um grande motivo de estímulo. Quem tem em si a harmonia, age quando quer sobre o fluido universal. Então, o Cabete dizia o seguinte, que quando o espírito adquire no íntimo esse sentimento de harmonia, ele analisa uma música de uma maneira muito diferente do que outros analisam. Porque o espírito que transmite a harmonia, ele está nele. E ele fica feliz e se sente satisfeito. Então, eu faço uma alusão aqui a uma música do Renato Teixeira e do Almir Sater, que o Almir Sater já contou isso várias vezes, que no dia que ele fez essa música, ele tinha certeza que essa música foi uma psicografia. Por quê? Porque em 2 minutos ele escreveu essa música. Aí ele mostrou para o Renato Teixeira e falou assim, olha, a letra. Aí o Renato falou, então vamos buscar. E a música chama Tocando em Frente. Eu ando devagar porque eu já tive pressa. E levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só guardo a certeza de que muito pouco eu sei e que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Sinto que viver a vida seja simplesmente compreender as massas e ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou seguindo em frente pela longa estrada, porque estrada eu sou, estrada eu vou. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. E cada um de nós compõe a sua história, o dom de ser feliz, o dom de ser capaz. Então nós compomos a nossa história. Harmonia, ciência e virtude são 3 concepções do espírito. A harmonia, que é a primeira, ela extasia. A segunda, que é a ciência, ela esclarece. E a terceira, que é a virtude, ela eleva. Então, quando nós possuímos essas plenitudes, nós vamos constituindo em nós a pureza, o equilíbrio, a paz, né? E como é que é a razão dessa influência da harmonia na alma? É porque a harmonia coloca a alma sob a força de um sentimento que nos desmaterializa. Uma das músicas do Cabete mais conhecidas da doutrina espírita é quando ele fala: quando a sombra da tristeza cobrir meus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta,
e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos que mendigam pão, bocas que não falam, riso sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece e seja grato a Deus, pois Ele sempre abençoa os filhos seus. Então a alma virtuosa, ela adquire a harmonia. E quando ela adquire essa harmonia, ela vai produzir obras-primas, capazes de penetrar as almas mais blindadas e comovê-las. Ele contava para nós de um momento muito difícil que ele passou. Eu não sei se eu posso contar aqui, mas acho que posso sim. O Cabete era filho da Cacilda Becker. Nós mais velhos é que sabemos quem foi Cacilda Becker, que foi uma atriz. Como ela teve o filho sem se casar, mãe solteira, quem criou o Cabete foi os pais dela. Mas ela vinha para Cruzeiro e era muito revoltada, porque os avós dele eram um escrivão, e ele assumiu a parte de escrivão também, depois que o avô aposentou. Ela vinha muito para Cruzeiro, e ela ficava reclamando de tudo. Aí um dia, eles saíam aos sábados para aplicar passe nos doentes. E aí tinha uma senhora que estava naquela época bem antiga, né? Não tinha quimioterapia que nós temos hoje, tudo, para o câncer, né? Ela tinha o câncer, ela era portadora de câncer de reto. E ela só conseguia ficar deitada de bruço. Só quando eles aplicavam o passe dela que ela conseguia dormir em decúbito ventral. Então ele voltou de lá desse passe sábado à tarde. E ela, revoltada, reclamando de tudo, ele falou: senhor, vou fazer um favor, senta aqui perto de mim. Pegou o violão e fez uma música para ela ali naquela hora. Por que dizer que a vida é triste? Que o mundo é mera fantasia, que felicidade não existe, que o amor é hipocrisia. Por que viver nesta amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventura se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga, o entardecer em multicores te faz feliz em seus caminhos. Entre os espinhos nascem flores e as aves tristes fazem seus ninhos. Até a flor sabe sorrir e a ave triste vive a cantar. Porque você não vê surgir estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. Os músicos são homens como os outros. Maestro Rossini, no plano espiritual, diz: não inventamos nada, copiamos do grande livro da natureza, e a multidão aplaude quando não deformamos muito a partitura. O espiritismo, moralizando os homens, exercerá influência sobre a música, e mais compositores virtuosos comunicarão as suas virtudes, fazendo ouvir as suas composições. Olha que coisa linda. E com isso, o que vai acontecer? Nós vamos sorrir mais, nós vamos chorar menos, nós vamos dar emoção dentro de nós, ser mais felizes. E por outro lado, os ouvintes que o Espiritismo terá disposto para receberem facilmente a harmonia, apreciarão na música, na audição séria, um encanto verdadeiro. E o Espiritismo terá influência sobre a música. Seu advento mudará a arte, depurando-a.
Leon Denis também tratou desse assunto sobre a música. Ele diz que tudo no espaço traduz-se em harmonia. Para ouvir o vento. Não estou falando o tufão, não. O vento suave. Ele é uma harmonia. Certos espíritos se comunicam através das ondas sonoras. Sinfonia e melodia na Terra são ecos enfraquecidos e deformados dos concertos celestes, mas eles chegam até nós de uma maneira harmoniosa, dependendo também a categoria dos mundos. A música tem lugar considerável nas manifestações do culto que as almas prestam a Deus. E nos mundos superiores, é uma das formas habituais da vida do ser, mergulhada em ondas de harmonia, de intensidade e de suavidade inexprimíveis. Então, vamos pensar no estudo do nosso lar. Quando André Luiz relata para nós a música suave tocando pela avenida. Gente, a gente para e imagina essa energia vindo até nós. Porque longe é um lugar que não existe. Se eu penso, eu estou lá. Isso aí é uma frase do Michabá, que escreveu aquele livro que o paraíso é uma questão pessoal, e muitos outros, né? Então a gente começa a imaginar que a melodia suave, ela traz paz, ela traz harmonia. Vocês já prestaram atenção quando a gente canta para as crianças na escolinha de evangelização? Eles ficam numa felicidade, aquela alegria das crianças cantando na escolinha. E acabou que eu decorei a maioria das músicas das escolinhas por causa das minhas filhas e agora por causa dos meus netos, né? Mas quando você coloca, por exemplo, vai ter um passe, aí você coloca aquela luz suave. Às vezes a sala do passe tem aquela luz azulada, né? Então naquela luz azulada, põe uma música suave do passe. E aí a gente se inebria daquela energia. E o passe vai nos transformando, nos dando força, coragem. E assim a gente sai da sala do passe muito bem. Então por quê? Porque as cores transformam-se também em sons. E dessa comunhão de fluidos com o som, o pensamento e o sentimento vai formando uma sinfonia sublime. As pessoas nervosas, revoltadas, na sala de terapia dos psicólogos, lá em casa eu tenho 3, lá na minha casa. Então, o que eles fazem? Eles vão acalmar a pessoa com aquelas musiquinhas suaves, bem baixinho, e vai conversando e a pessoa vai acalmando. Aí quando ela sai de lá, fica assim: nossa, que coisa boa, como eu saí melhor. Por quê? Justamente porque a harmonia da cor, da luz e a harmonia da música nos trazem paz, porque desce do alto acordes mais possantes, e ao percebê-los, o espírito se dilata e se felicita, ele se sente melhor. E na mediunidade? Porque a mediunidade também necessita de um ambiente suave, de um ambiente leve para o trabalho mediúnico. E quando a música ela é associada às palavras,
ela vai perdendo um pouco a sua amplitude. Mas quando nós, mesmo falando e tocando aquela musiquinha suave, a gente vai se envolvendo e nós vamos nos prendendo às mesmas, a palavra e a música. Música não com letra, né? Música, só a música harmônica. E por outro lado, vamos pensar numa coisa muito importante. A melodia calma. Ela deleita, ela encanta. Ela facilita que gravemos em nossa mente os poemas que nós gostamos de repetir. Eu fico me lembrando que lá na minha casa, todo mundo músico. Meus avós, meu avô tinha banda de música, meus tios todos eram músicos, minha mãe tocava 3 instrumentos. E era lei lá em casa. Todo dia a gente se reunia após o jantar, que naquela época o jantar era 5 horas, sabe? Eu já estou com 72, então naquela época o jantar era 5 horas da tarde. Aí juntava todo mundo, papai pegava o violão e vamos cantar. Como a gente era muito católico, depois a gente rezava o terço. Tá. Isso aí trazia uma paz dentro do lar, uma coisa maravilhosa. O dia que não tinha música, a gente falava assim, o dia hoje não foi perfeito. A gente pequeno e criança ainda. Aí o papai falava assim, então vão cantar, antes de vocês dormirem a gente canta. Aí ele entrava no quarto da gente, tocava violão e cantava. Então, se a melodia acalenta e deleita, a coisa melhor que a gente faz é ouvir composições, até mesmo em línguas estranhas, que nos encantam pela sua harmonia, faz com que a gente se sinta bem. Quando a gente ouvia as músicas como é que eles chamavam mesmo? Dos Beatles. Tinham músicas lindas, a gente achava maravilhosa. Cada música maravilhosa, e a gente ficava encantada com aquelas músicas. Mas a gente não sabia a letra, nem sabia o que estava dizendo, né? Então, o que falta na gente para entender essa situação é a falta de uma fé esclarecida, que é o que a doutrina espírita nos oferece. A fé esclarecida. A doutrina espírita é a doutrina mais perfeita que eu já conheci na minha vida. Por quê? Porque ela nos leva ao raciocínio. Ela não nos impõe. Muito pelo contrário, ela nos leva a raciocinar, a entender o que é a ciência, o que é a filosofia, o que é a religião. Então, nós precisamos muito da beleza universal para nós nos mantermos equilibrados, tranquilos, serenos. Nós estamos vendo momentos muito difíceis na humanidade. São terremotos, incêndios, alagamentos em tantos lugares. E a gente fica pensando, meu Deus, como esse povo está sofrendo, como eles estão passando por dificuldades. E aí vem essa mensagem: se por um lado os acontecimentos da vida oferecem imagens capazes de nos levar a uma tristeza profunda, ela também nos leva a inspirar obras fortes do amor, da paz e da harmonia. E esses são temas comparados ao imenso panorama que desvenda aos nossos olhos a revelação espírita e as suas descrições na vida no espaço. Porque se nós lermos o livro A Gênese, no último capítulo, nós vamos entender
o que Kardec nos mostra ali, intitulando esse capítulo de São Chegados os Tempos. Nós estamos vivendo, desde a época de Kardec, a transição planetária, saindo de provas e expiações para a regeneração. Então é necessário que a gente busque essa poesia, essa paz, essa musicalidade dentro de nós, porque a gente precisa ter essa paz interior. Porque se nós não tivermos paz interior, nós não vamos vencer. Por isso que Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Como que eles conseguiram salvar aqueles meninos da Tailândia, se não fosse através da paz, da harmonia e da fé? Eles ficaram famintos. Olha o que eles passaram lá. E aquele monge budista, aquele rapaz, né? Aquele budista que era o treinador deles, é que foi reforçando a energia deles para que eles pudessem vencer aquela adversidade tão grande, né? Então, quando a música ela é associada a palavras nobres, aquela harmonia musical pode levar as almas a regiões superiores e nos dar paz, harmonia, equilíbrio, vencer as dificuldades. Mas quando ela é unida a palavras inadequadas, a música é um instrumento de perversão que leva a alma a baixas vibrações. Por isso nós temos que saber escolher aquilo que nós vamos ouvir. Porque o nosso gosto musical pode revelar o grau de vibração do nosso espírito. E diz Leon Denis também que os compositores, a maioria deles são médiuns. Vai depender da elevação espiritual dele, com quem são os espíritos que eles estão se comunicando. Porque quase todos os célebres compositores, como diz aqui Leon Denis, gozam de faculdades mediúnicas, recebendo inspirações do além, traduzindo conforme o seu talento as grandiosas concepções da eterna harmonia. Beethoven, por exemplo, diz ele, deve ser considerado como o verdadeiro criador da sinfonia. E é verdade. Se a gente para ouvir as músicas de Beethoven, que energia maravilhosa tem essas músicas. Que suavidade, que paz, tranquilidade que ela nos traz. Então, a música também influi na nossa saúde. Até sobre a saúde física, não só sobre a saúde emocional, mas também na saúde física, por sua ação sobre os fluidos humanos. Na psicologia tem uma técnica que é usada para tratar as crianças principalmente, que é a musicoterapia. Trabalha com várias crianças que estão precisando de reequilíbrio, né? Principalmente essas crianças que estão vindo aí na atualidade, que são as crianças muito agitadas, né? Então, coloca eles na salinha de tratamento e vai trabalhando com música, com a musicoterapia, e vai melhorando o funcionamento físico e psicológico, intelectual e social. E eles acalmam. É uma coisa impressionante. Se alguém aqui ainda não ouviu falar dessa técnica de psicologia, é uma técnica maravilhosa. E também se emprega essa técnica com pessoas enfermas ou não enfermas,
com problemas ou sem problemas, para melhorar o bem-estar pessoal, desenvolver a criatividade, melhorar o aprendizado, as relações interpessoais e para o manejo do estresse. Porque quem não fica estressado? Eu duvido que tem alguém aqui que nunca ficou estressado. Gente, com a vida que a gente leva no dia a dia, a gente fica estressado, sim. Então, tem uma técnica maravilhosa que ela é utilizada com a música na água. E eu estava estudando sobre esse assunto e eu brinquei com as minhas netas, com os meus netos. A gente foi num lugar que tinha uma cachoeira linda. E aí ela descia a água, fazia tipo uma lagoa, assim, né? Porque as energias vibracionais humanas, as palavras, as ideias, os pensamentos, elas afetam a estrutura molecular da água. Isso foi uma pesquisa maravilhosa com Masaru Emoto. Então, ele ensina a gente que, por exemplo, a água que cai, vamos dizer, na torneira, ou a água que cai da cachoeira, ela tem uma musicalidade. E a água que desce, ela forma-se embaixo, a musicalidade dela é outra. Ela é suave, serena. E eu brinco muito com meus netos, que eles estudam, fazem escolinha de evangelização, né? Então eu contando isso para eles, vamos lá na cachoeira, vamos ver a água. Aí eu falei com a de 8 anos, escuta para você ver. Vê se tem diferença da água da cachoeira para a água que está aqui embaixo. Aí ela foi e ficou escutando. A outra de 4 anos falou assim, claro, vovó, que tem. A da cachoeira faz barulho. E a daqui de baixo, ela acalma. Falei, onde você aprendeu isso? Ué, eu estou percebendo aqui. Falei, vocês estão muito evoluídos, seus molequinhos. Todo mundo muito evoluído. E o meu netinho de 2 anos, a gente canta para o culto do Evangelho no Lar. E aí, a gente faz o culto todo domingo, 9 horas da manhã. Aí a gente não canta a musiquinha que ele quer, ele fica assim, ó, ele gosta mais dessa musiquinha. Que musiquinha é essa? Peraí, Davi, nós vamos cantar a música que você quer. Ele fica, eu sou criança, pingo de luz, uma plantinha do bom Jesus, as mãos que afagam o meu caminho, esqueci, é a jardineira do meu carinho. Esqueci a música. Quem auxilia o coração, vive à procura da perfeição. Eu sou criança, pingo de luz, uma plantinha do bom Jesus. E o meu neto de 8 anos só gosta do Fefé. Chega na escolinha, tem um rapaz que toca violão e canta, não vai cantar o Fefé, não? Aí ele falou, já vou, o Lucas, já vou cantar. E uma coisa muito importante, que isso causa, às vezes, até estranheza na gente, quando ele estava com 6 anos, ele falou, vovó, vem aqui para você ouvir o Ben-TV cantando. Aí o Ben-TV está lá cantando, uma porção de Ben-TV nas árvores, lá perto de casa. Aí ele falou assim, você entendeu o Ben-TV? Ué, entendi, ele está cantando Ben-TV, Ben-TV. Não, vovó, preste atenção. Ele canta Ben-TV, aí o outro responde de lá, eu te vi. Entendeu? Ben-TV, o outro lá do lado canta te vi. Então, vamos prestar atenção que a observação do efeito da música na estrutura da água, ela é colocada com aqueles cristais da água que vão caindo e vão fazendo aquela harmonia.
e harmonizar para auxiliar os frequentadores da casa espírita, para que eles mantenham um bom estado vibratório, a fim de melhor captar as energias que serão disponibilizadas durante a reunião e depois do passe, sensibilizar, facilitar a sintonia com os planos superiores através da prece, elevar, manter o pensamento numa vibração superior. Isso é muito importante. Então, vamos pensar muito nessa situação para que a gente possa acalmar, equilibrar, preparando as pessoas para a suavidade. Jesus não cantava. Jesus não cantava, mas ele falava no meio da natureza. E a natureza cantava para ele. É só você ouvir a beleza do Sermão da Montanha. Que coisa linda! Jesus no alto do monte. Eu não tive a oportunidade de ir lá, mas as minhas filhas passaram o mês de junho todinho lá. E elas foram, disseram que parece até que você está ouvindo música no lugar. Que é uma energia tão fantástica, que aquilo se sente vontade de chorar, de tanta energia. Então, quando ele fala as bem-aventuranças, e ele vai, capítulo 5, capítulo 6 e 7 de Mateus, ali ele traça todas as diretrizes do Evangelho, que ali ele está em comunhão com o mundo espiritual maior, num ambiente aberto, sereno, suave, porque diz que a montanha não é uma montanha, é como se fosse aqui e você até vendo as pessoas embaixo, que não é uma montanha tão alta. Então, o que acontece? A música harmoniza, prepara para melhor o aprendizado do que vai ser apresentado, do que vai ser trabalhado. E na evangelização, ela acalma as crianças, facilitando a sua participação nos encontros. Então, por que não cantar? Vamos ser felizes. Vamos trazer a alegria da música para dentro de nós. E vamos lembrar que Jesus está conosco, que Jesus está sempre do nosso lado. Quando Jesus nos fala, no capítulo 7 de Mateus, que vocês oram, mas vocês não sabem orar. Vocês pedem, mas vocês não sabem pedir. Porque qual filho, qual pai que o filho pede para ele um pão, ele dá para ele uma pedra. Pede para ele um peixe, ele dá para ele uma serpente. Se vós que sois pais terrenos não fazem isso com seus filhos, que dirá o nosso Pai que está nos céus? Vamos manter a harmonia, vamos manter o equilíbrio, vamos manter a paz. É isso que nós precisamos para nos tornarmos cada dia melhores, para vivermos nesse mundo que está passando por esses momentos tão difíceis. Você vê dificuldade na Nicarágua, na Venezuela, você vê dificuldade nos Estados Unidos, você vê necessidade na Europa, na Ásia, na África, onde não estão sofrendo. Vamos acordar. Desperta, tu que dormes. Ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. São palavras de Jesus, o nosso Mestre. Então a gente para pensar e começa a analisar: por que eu não sou feliz? Nós somos felizes sim. Por que a gente fala que a vida é triste? E que o mundo é mera fantasia, como nos diz o Kardec? Porque a gente não para pensar que eu tenho as mãos perfeitas, os pés perfeitos, que eu posso caminhar,
quando há tantos paralíticos na cadeira de roda. Então a gente tem que parar para pensar e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, que nos ilumina, que nos mostra o caminho a seguir. Aí a gente lembra de uma mensagem maravilhosa do nosso irmão Cassimiro Cunha, que está lá no Parnaso do Além Túmulo. Jesus, tu és a luz dos meus dias de inverno. Em ti eu tenho a força que eu quero para vencer os embates da vida. Jesus, tu és o farol a guiar o meu caminho, a mostrar toda a pedra, todo o espinho. Eu confio em ti, meu amigo. Jesus, esperança de um mundo melhor, onde o amor é a marca constante e a lei é o bem a servir. Jesus, tu que ensinas o amor verdadeiro, fazer aos outros da mesma maneira que queres que façam a ti. Para encerrarmos, nós vamos trazer uma música muito linda, que ela vai nos trazer a paz que nós tanto necessitamos. E ela foi composta por um nosso irmão que faz muitas músicas espíritas também. E ele escreveu essa música na passagem do ano de 99 para 2000. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, eu tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz, porque ninguém suporta mais o desamor.